Bom dia, queridos, paz e bem. Hoje nós vamos dar introdução ao módulo 10, vamos falar sobre a expansão marítima europeia ou as grandes navegações europeias. Durante a Baixa Idade Média, meus queridos, entre o século X e o século XV, as relações comerciais eram estabelecidas apenas pelo sudoeste da Ásia, apenas entre o sudoeste da África, da Ásia e o norte da África e da Europa. Assim, o mercado era limitado a essas regiões. O que eu quero dizer para vocês? Que o mercado na Idade Média se dava apenas entre a Ásia, a África e a Europa. Haja vista que não existia ainda o continente americano. Com as grandes navegações, a partir do século XV, com a circunnavegação da África, feita pelos portugueses, a descoberta de um caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama e a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, a partir do século XV, essas grandes descobertas modificaram o mapa do mundo. A circunnavegação feita pela África, o chamado périplo africano, a descoberta da América por Cristóvão Colombo e o caminho para as Índias descoberto por Vasco da Gama. O ciclo, então, se completa, meus queridos, com a volta ao mundo de Fernão de Magalhães. Assim, aumentaram-se as regiões produtoras e consumidoras, surgindo o que nós chamamos do grande mercado mundial. Com a descoberta da América, com a circunnavegação de Fernão de Magalhães, o ciclo do mercado comercial mundial se completa. O eixo naval saía assim do Mediterrâneo para os oceanos Atlântico e Índico. E a descoberta de novos continentes e o surgimento desse mercado mundial é que denominamos como expansão marítima e comercial europeia. Repito, a descoberta de novos continentes e o surgimento desse mercado mundial é o que nós denominamos como expansão marítima e comercial europeia. Essa expansão marítima e comercial, meus queridos, representou um dos aspectos básicos da transição do feudalismo para o capitalismo nascente. Então, as grandes navegações é o ponto fundamental para a transição do feudalismo para o capitalismo nascente. Agora nós veremos, de forma leve, pausada, as causas que levaram à expansão marítima. Primeira, a procura de especiarias. A partir do século XI, meus queridos, as cidades de Gênova e Veneza, no norte da Itália, passaram a dominar o comércio de especiarias pelo Mediterrâneo. Os mercadores italianos iam buscar nos portos de Alexandria e Constantinopla os produtos orientais, os produtos que fascinavam os europeus. Especiarias, tecidos, perfumes, tapetes, pedras preciosas. E eram eles que distribuíam para todo o mercado europeu, cobrando altos preços e obtendo grandes lucros com isso. A burguesia europeia passou então a se interessar em quebrar esse monopólio italiano sobre o comércio no mar Mediterrâneo. Mas para isso era necessário descobrir um novo caminho para as Índias. Então, para quebrar o comércio, o monopólio italiano, era necessário o quê? Descobrir uma nova rota comercial para a Índia. Outro fator, a escassez de metais preciosos na Europa. A grande quantidade de moedas usada pelos países europeus para fazer o pagamento das importações resultou numa escassez desses metais preciosos. E as minas europeias não conseguiam atender a demanda. Era preciso então encontrar o quê? Novas minas fora do continente europeu. Era preciso encontrar um novo local onde tinha metais preciosos para a produção de moedas fora do mercado europeu. Queridos, outra aliança importante que favoreceu as grandes navegações foi a aliança entre o rei, a burguesia e a igreja. O que o rei queria? Aumentar o teu poder, aumentar as suas terras. Por isso favoreceu as grandes navegações, porque seria descoberta de novos territórios. A burguesia, como que a burguesia saía favorecida das grandes navegações? Aumentaria o seu lucro, encontrava novos locais para fazer comércio, sairia cada vez mais enriquecida desse processo. E a igreja, meus amados? Nós estamos saindo da grande reforma protestante. As igrejas luteranas, calvinistas, estão convertendo a Europa, né? E a igreja católica tem perdido os seus fiéis. Então a igreja, perdendo os seus fiéis e sua hegemonia com a reforma protestante, a descoberta de novos territórios e novos povos seria fundamental
para expansão e consolidação do catolicismo e seus domínios no mundo. Outros dois fatores importantes é a busca de tecidos, tapetes e porcelanas, que favorecia a burguesia, e o grande sentimento de aventura. Por isso uma frase importante nesse período: navegar é preciso. Para se conhecer e ver as regiões do mundo que nunca tinham vistos, era preciso ter esse sentimento, esse espírito de aventura. Meus queridos, a visão do mundo e do mar era totalmente controversa do que nós temos hoje. Antigamente, eles achavam que a Terra era quadrada. Ainda tem gente que acha isso hoje, né? Achavam que a Terra era plana e que quando os barcos iam navegando, eles cairiam num grande abismo onde tinham seres marinhos, hidras, cobras e tantas outras coisas. Meus amados, ter um espírito aventureiro era importantíssimo para impulsionar as grandes navegações, né? E nós acreditamos que a presença desses medos imaginários existiu, mas as inovações tecnológicas, as inovações técnicas propostas pelas escolas de Sagres proporcionaram outro olhar para as navegações, permitindo então a expansão marítima europeia. O que eu quero reafirmar para vocês: existia um grande medo do mar, existia um grande medo da terra, mas esse espírito aventureiro, aliado às inovações tecnológicas propostas pela escola de Sagres, vai favorecer a expansão marítima europeia. E sobre essas inovações tecnológicas é importante a gente ressaltar: as grandes navegações só foram possíveis por causa desses avanços tecnológicos do século XV. A única maneira de quebrar o monopólio comercial italiano era descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. No entanto, até o século XV, isto era impossível, porque as técnicas de navegação eram muito rudimentares e não permitiam a navegação em alto mar. Foi então que, a partir do século XV, houve um grande avanço técnico na Europa Ocidental. O desenvolvimento da cartografia, que possibilitou a elaboração de novos mapas mais exatos, combinados com os estudos de astronomia. Outro fator importantíssimo foi o aperfeiçoamento das embarcações, com o surgimento das caravelas com velas triangulares. Essas caravelas foram a chave para as grandes navegações. E os navegadores passaram também a utilizar a bússola, o astralábio, que determinava a latitude e a longitude. Todo esse progresso técnico-científico possibilitou que as navegações a longa distância se transformassem em um empreendimento mais real e seguro. Quando falamos de navegações, nós temos que pensar em Portugal como grande país pioneiro das navegações. Quando o assunto são grandes navegações, o pioneirismo português sempre se destaca. Foi a partir do exemplo de Portugal que outros países da Europa, como a França, Espanha, lançaram-se à navegação e à exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português foi o resultado de uma série de condições que permitiam a esse pequeno país da Península Ibérica a lançar-se nessa empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, geográficas e comerciais que tornaram possível seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades de comércio. Para os portugueses, todo esse processo culminou com a chegada, com a tomada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Então, todo o círculo de navegação português se completa quando Pedro Álvares Cabral toma posse do Brasil em 1500. Mas quais fatores explicam esse pioneirismo português? Podemos listar esses: monarquia consolidada, território unificado, investimento no desenvolvimento do conhecimento náutico, interesse da sociedade na expansão comercial, investimento estrangeiro e posição geográfica. Vamos vendo um pouco de cada. No século XV, meus amados, Portugal, diferente da Espanha, por exemplo, já era uma nação politicamente estável, estabelecida, unificada. Essa unificação se deu pela Revolução de Avis, realizada em 1383 e 1385. Com isso, Portugal teve as melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia. O que eu estou dizendo para vocês:
Com o país unificado, Portugal teve todas as possibilidades econômicas e políticas para incentivar as grandes navegações, diferente de outros países como Espanha, França e Inglaterra. Outro fator em questão primordial era a questão do território português, a geografia portuguesa. Se nós olharmos no mapa, todo o litoral português é recortado para o Oceano Atlântico, o que ajudava e facilitava nas grandes navegações. Sobre as tecnologias, nós podemos citar o grande centro náutico, chamado a Escola de Sagres, construído pelo Dom Infante Dom Henrique. Essa escola é como se fosse uma grande universidade, onde se pensava o favorecimento das grandes navegações. E nessa escola todos podiam estudar, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, mouros, não importa, desde que seja para ajudar no desenvolvimento das grandes navegações. Né? Outro fator importante, esqueci de falar, me lembro agora, são as questões dos investimentos comerciais burgueses. A burguesia favorecia, né, financeiramente as grandes navegações. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações, processo que resultou em grandes descobertas. E quais foram, passos a passos, as grandes descobertas portuguesas? Em 1415, eles conquistam Ceuta, essa ponta no norte da África, e domina a entrada do mar Mediterrâneo, expulsando os muçulmanos desse território. Em 1418, eles conquistam a Ilha da Madeira, e em 1427, a chegada em Açores. Qual a importância da Ilha da Madeira e Açores? Como fossem postos de gasolina no meio de uma estrada. Era onde eles se abasteciam de comida e água para continuar o périplo africano. Em 1434, contornam o Cabo do Borjador, conseguindo então chegar ali, recortar o litoral sul-africano. Em 1488, eles conseguem contornar o Cabo das Tormentas, que vai virar Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias, então, vai completar o périplo africano. E em 1498, Vasco da Gama sacramenta o que eles tanto queriam, o caminho para as Índias. Em 1498, 10 anos depois de Bartolomeu Dias, em segundo lugar, Vasco da Gama contorna o Cabo da Boa Esperança e chega às Índias. E em 1500, os portugueses completam, né, as suas grandes navegações, chegando ao Brasil. Meus queridos, nessa aula nós vamos apenas citar as grandes navegações portuguesas, uma introdução do assunto e as grandes navegações portuguesas. Na próxima aula nós falaremos das navegações espanholas e dos tratados realizados entre Portugal e Espanha. Ficamos então aqui, né, e vou deixar os exercícios no plural para que vocês realizem para a nossa próxima aula. Paz e bem, beleza, bom dia.